Esse momento matemático foi um pouco pedido da Rosana, de falar sobre aqueles exercícios, mais ou menos assim, né? Aquelas questões que eu coloquei para a semana de 11 anos de aniversário do GPMAI. Eu só expandi aquilo um pouco para poder contar um pouco para vocês de onde vem tudo aquilo. Eu vou começar tentando fazer uma introdução de onde vieram essa coisa, trajetória quase que um pouco na minha cabeça, e também em termos de pesquisa, de onde vieram essas ideias, fazendo meio que uma introdução e uma justificativa do tópico. Aqui no grupo, a gente sempre fala muito sobre criatividade e autonomia dos estudantes, como isso é importante, como isso ajuda no conhecimento, como isso ajuda na motivação e na aprendizagem. Mas aí, eu pergunto se a gente, como professor, tem essa mesma relação, tem essa mesma atitude em relação à matemática, tem essa criatividade, tem essa autonomia. Porque me parece muito pouco provável que se a gente não for criativo e não tiver autonomia com a matemática, como é que a gente vai fazer uma aula que crie, que gere esse tipo de coisa? Então, essa era uma inquietação minha nesse sentido. Então, eu tentei imaginar uma pergunta para fazer para vocês, para a gente tentar tocar nesse assunto. Imagina que você está na sua casa, preparando uma aula. E aí, consultando alguns livros, você lê um problema de matemática e não vem nenhuma ideia de como resolver, de como é que faz esse problema. Como é que você se sente? Que sentimento que passa pela sua cabeça? Alguém quer me contar um, pelo menos? Eu fico preocupada, aí eu começo a pensar, bolar estratégia, aí eu já penso assim, será que eu escrevo para o Rodrigo? Será que eu escrevo para o professor? Será que eu escrevo com um amigo meu que eu trabalhei? Será que eu fico pensando para quem que eu posso escrever para trocar ideias? Tudo aí bem. Eu bolo uma estratégia, e se eu não conseguir, ou mesmo se eu conseguir ficar em dúvida, eu procuro alguém para mostrar uma estratégia e discutir. Legal. Obrigada, Silvana, por compartilhar. Eu escrevi umas palavras aqui só. Se você se sente assustado, desafiado, motivado, travado, intrigado, desesperado. A da Silvana, eu acho que foi muito boa. Foi quase uma sensação positiva, em termos de eu sei que eu tenho jeitos de lidar com isso. Por mais que possa parecer uma coisa ruim, você sugeriu, né, Silvana, já jeitos de... Não, mas eu sei várias maneiras que eu posso lidar com essa situação e conseguir resolver o problema. Então, já me parece uma atitude indo já para o positivo, se não for já positiva. Mas existem os dois tipos, existem diversas atitudes, diversas situações aí que a gente sente, e depende se você tem pressão de tempo ou não, se você está se sentindo bem naquele dia ou não. Não é uma coisa simples, não é uma coisa direta. E nesse aspecto, eu vou contar uma experiência pessoal minha. Foi muito claro para mim essas sensações, eu acho que são momentos marcantes, né, da vida, com a minha primeira lista de cálculo 1 na Unicamp. Primeira lista de cálculo 1, sentei para resolver, tenho a menor ideia do que eu faço. E o meu sentimento na época foi desespero total. Não sabia o que fazer, não sabia para quem perguntar, não sabia como é que eu ia sair daquela situação. Enfim, isso passou e foi superado com muito estudo, diversas ajudas de diversos lugares diferentes, e livros, e colegas, enfim. E beleza, e eu me formei, consegui meu diploma, tal. Quando eu fui dar aula, eu lembro de ter tido um momento desses de novo, que provavelmente foi de novo marcante, porque eu ainda lembro dele. Foi quando eu tinha que ensinar divisão de fração. E a sensação foi mais ou menos essa. Nossa, como é que eu explico divisão de fração para uma sala do sexto ano? E aí, eu quis pôr esses dois exemplos em particular,
para dizer só conhecimento em matemática não era suficiente. Poxa, eu tinha acabado o bacharel e a licenciatura em matemática. Como é que eu não sei ensinar divisão de fração? Então, o conhecimento de matemática não parecia ser o problema ali daquela situação, daquela minha atitude negativa em relação, não sei o que fazer, não sei o que eu faço na aula. E esse tipo de problema, ou esse tipo de questão, não é só a gente, não sou só eu sentindo isso na minha vida profissional, na minha vida acadêmica, mas essa discussão do conhecimento, se ele é necessário, mas ele não é suficiente, é uma coisa que é tópico de estudo de várias pesquisas. Então, eu acho que ninguém discorda de que conhecimento é necessário, no caso aqui de matemática, mas eu acho que também ninguém discorda de que ele não é suficiente. Senão, todo matemático seria um excelente professor, e a gente sabe que não é bem assim. Então, que conhecimento é esse? Que conhecimento é esse que estava me faltando ali para ensinar fração, sendo que eu já tinha passado por cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, matemática 4, enfim, tinha feito uma graduação em matemática. Como eu falei, existem muitas pesquisas investigando o conhecimento do professor. Eu fiz aqui um apanhado de algumas que eu tinha, um texto aqui. Então, o Schumann, lá em 1987, que cunhou aquele termo, né, PCK, Pedagogical Content Knowledge, conhecimento pedagógico do conteúdo, e não para matemática, o argumento dele é geral, o argumento dele é teórico e geral para conhecimento, para conhecimento escolar, digamos assim. E muitos pesquisadores aprofundaram isso e usaram essas ideias do Schumann para matemática. Uma que eu gosto muito, e é daí que vem o nome da minha palestra, é a Liping Ma. Essa é Ma, o sobrenome dela, ela é chinesa. E ela cunhou esse termo, conhecimento profundo de matemática elementar. Então, ela tem um livro, que depois eu falo um pouco mais dele, mas que eu gosto muito, e eu gosto muito do tipo de exemplo que ela dá para falar sobre isso, sobre que conhecimento é esse. Depois tem o Quarteto do Conhecimento, que é esse do Tim Holland, que é um britânico. Aí tem a Deborah Ball, lá nos Estados Unidos, com conhecimento matemático para ensinar, né, o MKT, Mathematical Knowledge for Teaching. E tem o Carrilho, que eu não sei se pronuncia assim, mas obrigada, Rodrigo, que é espanhol, e ele trabalhou, o Miguel trabalhou junto com ele, então o professor Miguel Ribeiro, aí da Unicamp, naquele modelo lá do conhecimento especializado do professor que ensina matemática. Então, assim, é um tópico que está bombando, né? Então, tem muitos modelos tentando explicar e tentando investigar o que está por trás desse conhecimento. Quando você lê esses aqui no caso são artigos, né? Quando você lê esses artigos ou o livro da Ma, sempre, apesar de falar muito sobre matemática e tentar dar exemplos de atividade, de exercício, tem muita coisa falando de atitude, de crença, de como que o professor lida com situações assim ou assado, situações mais complicadas ou menos complicadas. Então, é muito complicado mesmo. Então, tem muita coisa por trás de simplesmente conhecer o conteúdo. E é daí que vem essa ideia que tem povoado minha cabeça sobre essa mistura de conhecimento, atitude, criatividade, sentir segurança com o conteúdo, sentir segurança com dar a aula. Isso tudo está relacionado. E esses pesquisadores comentam sobre isso nos modelos que eles criaram, geralmente falando que são sobre conhecimento de matemática ou conhecimento para o professor que ensina matemática. Então, apesar da palavra conhecimento ser muito destacada, vira e mexe aparecem esses outros termos, atitude, criatividade, crença e coisas assim. E o que eu tirei dessas leituras todas foi que uma forma de desenvolver esse tipo de conhecimento no professor é discutindo certos tipos de situação. Então, a inspiração para criar aqueles probleminhas que eu fiz para a semana de 11 anos do GPMI
vieram de vários exemplos que eu li nesses artigos, do que daria para discutir com problemas elementares, com problemas que são de conteúdo básico, mas ele é elementar em termos de ser a base para se construir conteúdos mais aprofundados. Então, é daí que vieram aquelas ideias, e agora eu queria começar a discutir os probleminhas que eu sugeri lá. Se quem puder aí, quem tiver lápis e papel, caneta e papel, pode ajudar, porque eu vou pedir só para ficar mais dinâmico e ninguém dormir quando eu falo. Eu vou pedir algumas contas. Então, começando com a primeira, 239 mais 177. Se vocês puderem resolver, por favor, aí. E eu queria que você fizesse aí no papel, do jeito que você faz. Não use o celular. Use o seu papel, use o seu método aí, o que você quiser. $416. Todo mundo? Ok? Ótimo. Agora eu vou falar um pouco sobre como eu resolvi essa questão. Primeiro, armei a conta desse jeito. O que eu faço quando eu armo a conta desse jeito? O que está feito aí? O que foi? O que é isso? Por que eu faço assim? Quando faz assim, a gente organiza respeitando o valor de lugar de cada algarismo. Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Leu minha mente, Rosana, olha lá. Por isso que entender o sistema decimal é muito importante, né? Por isso e a gente vai falar bastante disso aqui, de sistema decimal e de estar muito familiarizado com o que o sistema decimal traz de benefícios, digamos assim, e para poder tentar ficar claro para a gente, professor, e para eles, alunos, de que a gente quer juntar unidade com unidade, ou a gente quer alinhar aí, no caso, quando a gente faz isso. Eu coloquei isso daí como o primeiro passo. Então, o que eu fiz aí? Por que eu pus 16? De onde veio esse 16? 9 mais 7? 9 mais 7. 9 mais 7. Então, tem alguma coisa errada aí nesse passo, nessa colocação? Não, para mim não. Não, certo? Porque eu fiz 9 unidades com 7 unidades, resultado 16 unidades. Mas se eu conheço o sistema de numeração decimal, eu sei que 16 unidades é uma dezena, e 6 unidades é uma dezena e 6 unidades. E aí, coloquei naquela posição, e eu continuo respeitando o que eu fiz quando eu armei a conta, perfeito? Tudo bem? E agora, o que aconteceu? Sete mais 3. 7 mais 3. Só que o que é 7 mais 3? É 3 unidades e 7 unidades que eu somo ali? Dezenas. Dezenas. Então, eu fiz 3 dezenas com 7 dezenas. E isso dão 10 dezenas. Só que 10 dezenas é uma centena, e 0 dezenas e 0 unidades. Então, continuo respeitando ali. Mas, enfim, apesar de não ser convencional, não tem nada errado no posicionamento que eu fiz desses números, perfeito? Concordo? Posso só fazer um questionamento, Rita? Pode, Galhardo. Mas por que você não colocou o 0 na casa das unidades? Porque eu estava pensando em dezenas. 3 dezenas, 7 dezenas, 10 dezenas. Eu não preciso daquilo. Eu poderia fazer 3 dezenas, 7 dezenas, 100 unidades. Mas não precisava. Então, a gente já está sentindo a necessidade de ter que usar. Mas são 10. Não, mas eu não posso mais falar só 10 aqui. Porque eu posso confundir. São 10 unidades ou são 10 dezenas? Eu queria falar o seguinte, eu vejo assim, né, o que é interessante é que, de repente, essa forma, embora seja, se a criança olhar isso, ela pode se confundir, ou mesmo, né, na verdade, o adulto, o professor, mas o que é muito importante é o seguinte, qual foi a ideia, o 16, né, qual foi a lógica utilizada para colocar o 16, para posicionar o 16, tá? Houve uma. A lógica para posicionar o 10, ela seguiu essa lógica. Percebe? Então, quer dizer, existe uma compreensão ali.
né? E essa compreensão precisa ser discutida. Então, por mais que a gente, isso daqui não é natural para a gente, mas por vezes alunos, crianças podem fazer isso, e o professor precisa saber ler isso, porque não está errado. Exatamente. Né? E a gente, Isso é verdade. E o que acontece? E as crianças levam muito errado em coisas como essa, que não estão erradas, mas que o professor não sabe, o professor não tem esse... Mas essa interpretação. Diana, o grande problema também não é só isso, é o professor escutar o aluno, né? Porque a hora que aparece um cálculo como esse, se eu escutar ele e ele me explicar, mesmo ele posicionar esse 10 de uma forma errada e no final ele der um resultado corretamente, ele entendeu esse 10 de algum jeito, ok, mas aí qual é o maior problema, né? Nós, professores com 36 alunos dentro da sala, vai escutar esse aluno? Jamais, né? Não vai dar conta. Essa é uma grande questão, né? Essa é uma grande... A gente... Aí eu acho que, de repente, pode até ir para um outro debate, né? Porque, às vezes, a ânsia de dar tanta coisa, né? E não deixa a discussão, que é o mais importante. É, verdade. Então, o último passo, que estava aí mais... é um pouco menos, digamos, controverso. 2 mais 1, 3. Diria polêmico. Menos polêmico. Isso mesmo, Silvana. 3, 2 centenas, 1 centena, 3 centenas. E eu poderia colocar 0 dezenas, 0 unidades. E aí, eu terminei a conta, chegando naquele mesmo resultado que a gente tinha mostrado no final. Certo? Então, assim, olha só, eu fiz uma conta de adição, gente. E olha o tanto que a gente já falou. Era meio isso que eu queria gerar mesmo. Por mais que eu esteja com medo de eu não conseguir fazer as 4 operações, Silvana. Esse tipo de coisa que eu acho que é muito importante a gente discutir. É lógico que a gente cria ansiedades de pensar, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou deixar o aluno fazer isso? Eu estou pensando na gente, eu estou pensando para a gente, como professor, pensar nessas coisas e pensar no como a gente fala sobre isso para que o nosso aluno consiga, talvez, até quem sabe, num mundo lindo, argumentar com o professor que não viu isso ainda, ou que está falando para ele que está errado. Imagina que lindo, um aluno nosso chega ao professor, mas, professor, isso aqui são 10 dezenas. Então, por isso que eu estou pondo desse jeito. Enfim, isso é um sonho, a gente pode sonhar. Ô, Rita. Fale, Rafa. Você fez começando da unidade, né? Mas seguindo essa lógica, esse procedimento, eu posso começar da centena. Né? Com certeza, perfeito. E eu estou aqui pensando, porque semana passada ainda a minha filha não tinha centena, mas era só até a dezena, e ela estava, o exercício, que era, na verdade, era um exercício, não era uma problematização ali, era só para que eles resolvessem utilizando o algoritmo convencional. Tá? Essa era a proposta. E eu não vi ela fazer, eu só vi depois que já estava pronto. E eu peguei e não tinha algoritmo nenhum, só tinha o resultado. E eu perguntei para ela, falei, como é que você fez? E ela me explicou fazendo o contrário. Então, eliminando a centena, 39 mais 77, né? Ela fez para mim, 30 mais 70 é 100, eu guardo 100, né? 9 mais 7, 16, 116. Olha só, assim, que legal. Aí, eu pensei que se ela tivesse no ensino presencial, com certeza isso não teria brotado, porque o exercício era para usar o algoritmo convencional. E daí eu tenho certeza que a professora exigiria que ela armasse a conta e fizesse unidade por unidade, dezena por dezena e assim por diante. Provavelmente, né? Provavelmente. Eu já estou até esperando, porque a escola mandou um e-mail dizendo que eles vão recolher o material para correção. Eu já estou esperando o que vai vir. Mas é bom que você não precisa se preocupar, né? Rita, eu quero só uma pergunta. Queria ouvir a opinião de vocês todos, inclusive você que andou preparando, estudando isso, a respeito disso aqui, ó. Certo.
1, 2, 3. Tá todo mundo fazendo spoiler do meu próximo slide. Ah, desculpa. Todo mundo fazendo spoiler do meu próximo slide. Eu queria saber. Olha, esse aqui Orgulhar na cabeça das pessoas decomposição. A decomposição borbulhou. O número em Isso. ordens, né? E aí entra a classe também. Enfim, queria saber se o grupo condena ou acha que isso é um degrau. Eu ótimo. É excelente, É ótimo. professor. Eu chamaria de sonho de consumo. Eu tinha escrito aqui no chat, professor, 200 mais 30 mais 9, mais 100, mais 70, mais 7, né? Exatamente. Eu não vi esse slide agora. Desculpa aí, mas que bom que surgiram, né? Todas essas... Olha como a gente está sintonizado. Eu, pessoalmente, acho super importante essas possibilidades de ensinar e de aprender as várias operações, não somente as operações, porque muitas vezes a gente aprende um único modo, e a gente acha que só funciona de um modo, né? E quando, por exemplo, o aluno, eu adoro quando os alunos chegam com uma coisa diferente, se explica para mim, como foi que você chegou aí? Quer dizer, quando o sujeito consegue explicar, você vê o pensamento se materializando. É a coisa mais linda que existe. Então, assim, você, por exemplo, você passou uma operação dessa, o aluno chega, quer dizer, a gente perde muito isso, quando o aluno chega o mesmo resultado para um outro processo diferente. Então, quando você pede, explique, diga, quer dizer, é a beleza tudo aquilo que a gente vê, nossa, é o pensamento tomando forma de um outro modo. E a gente não valoriza isso, porque a gente não aprendeu desse modo. A gente, infelizmente, aprendeu muito engessado, um único modelo, memorizando fórmulas sem compreender esses processos. Eu acho que a grande conquista, por exemplo, no ensino, não só de matemática, e aí o que a Rita traz no começo, essa discussão, que conhecimento é esse que eu preciso para ensinar? Eu preciso compreender as coisas como funcionam. E compreender como as coisas funcionam é os vários modos de explicar, de aprender, de relacionar. É isso. Mas você tá vendo, Laura, a sua atitude quando vem uma pergunta desconhecida você fica feliz. Olha só que legal, tá vendo? Se todo mundo tivesse essa atitude, talvez as coisas fossem diferentes. Mas, então, fiz aí a decomposição, que todo mundo já estava com ela brotando na cabeça de alguma forma, só para chegar exatamente no mesmo resultado. Era só um jeito de analisar, um jeito de olhar para aquela adição que eu tinha dado antes. Vamos para a subtração, pelo menos 2 operações, acho que a gente consegue. Essa também foi uma que eu coloquei lá na semana do 11 anos do GPMI. Se vocês puderem resolver aí para mim, então, rapidamente, ou não precisa ser rápido, 2.625 menos 1.862. Deu isso? 763? Ótimo. Como que eu falei que Rita, a esquisita, tinha resolvido lá na semana dos 11 anos do GPMI? Primeiro, a mesma ideia de alinhar. Então, até já deixei escrito aí. Alinha unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, unidade de milhar com unidade de milhar. Então, esse passo, provavelmente, todo mundo aí fez no seu papel e costuma ser bem comum alinhar desse jeito. Só que na sequência, e lá já aparecia tudo, mas aqui eu vou mostrar de um por um, eu escrevo essa conta ao lado. Então, eu mudei, tem outra subtração. O que era 2.625 vira 1.623, e o que era 1.862 vira 860. Que? Hã? O que eu fiz? Que é isso? De onde vieram esses novos números? O Galhardo disse que eu subtraí 1.000. Foi um erro aqui. O Galhardo refez a sugestão dele. Foi um erro de digitação. Agora sim. Ele está sugerindo que eu tirei 1.002. Que eu tirei 1.002 de cada um desses termos.
Então, se vocês prestarem atenção, o minuendo e o subtraendo, os dois diminuíram de 1.002. Então, 2.623 menos 1.002 é 1.623. E 1.862 menos 1.002 é 860. Eu troquei a operação e agora? A diferença continua a mesma, né? Se você diminuir em cima e diminuir embaixo. Então, a diferença vai continuar a mesma. Então, o resultado vai ser o mesmo. E é exatamente isso que a Flávia falou. Como a gente tirou a mesma quantidade do minuendo e do subtraindo, o nosso resultado vai ser igual, continua igual. Quer ver um jeito simples, uma sugestão simples para a gente pensar nisso? Se eu tiver 2007 menos 2005, todo mundo faz muito rápido que isso dá 2? 2007 menos 2005? E se você tivesse 1.007 e 1.005? Também dá 2, não é? E é só 1.000 de cada um que eu tirei. E se eu tivesse 7 menos 5? Não é um exemplo legal para pensar nisso? Ou, enfim, você pode criar 1 milhão de exemplinhos desse, né? Mas... Rita, com os pequenos no ensino fundamental, para perceber isso, a gente costuma trabalhar com ladrilhos da sala de aula. A criança num ladrilho e a diferença para o outro. E eles caminham junto. Então, se você tira ou se você subtrai, você acrescenta, as crianças andam esse ladrilho junto. Então, a criança percebe que aquela diferença sempre permanece a mesma. Ah, legal. Olha só, você tá vendo taxa de variação, gente, no fundamental, sabe? Pois é. Olha que coisa legal. Muito, muito bacana essa ideia, Flávia, de andar no ladrilho e aí eles andam a mesma coisa, ou aumentando ou diminuindo. Muito legal mesmo. Mas é isso, é simplesmente com uma subtração a gente consegue começar a criar esse tipo de ideias. Então foi isso que eu fiz. Tirei 1.002 dos dois. Aí eu fiz uma outra transformação. No exemplo que eu pus lá no post para o GPMI, para 11 anos, eu já resolvi a partir dali. Mas o 1.623 virou 823 e o 860 virou 60. Que é a alteração que eu fiz agora. Exatamente. Tirei 800 de cada 800. um. Tirei 800 do minuendo e tirei 800 do subtraindo. E aí, ali, no caso, eu já resolvi. Já fiz essa conta. Mas eu precisava... Ops, desculpa. Eu precisava ter resolvido ali. Eu posso fazer mais vezes isso aí que eu estava fazendo? Se eu continuasse fazendo, vocês já viram um pouco, né, do outro. Então, a conta que eu tinha, essa última conta aqui, era 823 menos 60, tá? Então, eu vou pensar nela. E se eu fizesse menos 20 nos dois? Para quanto iria a minha conta? Como ficaria a minha conta? 803 menos 40. Olha só, você vai diminuindo cada vez mais o número, né? Então, só fiz aí esses 3 exemplos aí para mostrar que você obtém novas subtrações. Então, a primeira, como a Flávia contou para a gente, 803 menos 40. Se eu tirar 3, 820 menos 57. E se eu tirar 40, 783 menos 20. E se eu resolver, todas elas vão chegar nos nossos 763 lá do começo que vocês resolveram para mim. Certo? Então, só como, de novo, uma subtração, a gente pode discutir um monte de coisa que acontece aí por trás de uma coisa que, às vezes, a gente faz como um algoritmo, como resolve assim, pronto, acabou. Tem muita coisa para falar disso, sem ser simplesmente um algoritmo decorado, certo?